Em 2018, um cidadão chamado David Gordon Green ganhou uma honra e uma grande responsabilidade: continuar um legado, o legado do John Carpenter, fazendo um novo filme do Halloween. E não é que ele conseguiu fazer um bom filme que garantiu mais 2 sequências que eu não vou comentar, mas sabemos que essas infelizmente não deu certo. Mas esse sucesso parece que encorajou os estúdios a retornarem com grandes franquias slashers que estavam há um tempo paradas. O que aconteceu com o Massacre da Serra Elétrica, ou no da nossa amada, querida Pânico, que ganhou mais uma continuação com o filme Pânico de 2022, ou Pânico 5, que é como eu prefiro chamar, que falaremos agora na parte 3 da franquia Pânico. O filme se inicia bem à moda antiga, com a Vandinha, digo a Terra, uma jovem que mora na nossa querida Woodsboro, que recebe uma ligação de um estranho enquanto se prepara para assistir um filminho de terror. E esse filme eu já vi antes. Eles começam a conversar de boa até que ele dá a entender que a está observando. E o joguinho inicia com ela sobre a franquia de filmes Facada, inspirada nos casos de Woodsboro. Mas a moça, após acertar algumas, erra uma das primordiais: qual era o assassino de Facada 1? E ela responde apenas Billy Loomis. Tá errado? Mais ou menos, porque na verdade são 2, né? Tem o Stuhlmacher também. E então ela, após esse erro, tem o seu destino traçado quando Ghostface aparece, luta com a moça e depois mete a facada na Terra. Pouco tempo depois, então, nós conhecemos a Samantha Carpenter, que por sinal é irmã da Terra, e o namorado da Samantha, o Rich, que ao receberem uma ligação dizendo que a sua irmã foi atacada e está viva, por sinal ela conseguiu sair viva, decide voltar para Woodsboro para cuidar da sua irmã mais nova, porque a mãe dela estava viajando e tudo mais. E lá nós também conhecemos os amigos da Terra. Temos o Wes, que é o filho da agora xerife Holtz do 4º filme. Temos os gêmeos Mindy e Chad, que são sobrinhos do Randy, olha só. Temos também a Amber e a namorada do Chad, a Liv. E então, após o reencontro com os amigos da irmã, a Sam decide que precisa ter uma conversa com a Terra, que no caso pode ser o motivo delas estarem sendo atacadas. Ela revela do porquê que ela foi embora quando mais jovem da cidade, né? Ela, quando mais jovem ainda, descobriu que a sua mãe traiu o seu pai com o Billy Loomis. Pois é, aquele Billy Loomis. E a Sam, na verdade, é a filha perdida do Billy, o que a faz ter alguns surtos psicóticos e essa dualidade da psicopatia do pai. Ela vê o pai em determinado momento do filme. Então, após essa revelação bombástica, que nós engolimos com um pouco de dificuldade essa história, mas tudo bem, a Sam então decide buscar ajuda profissional de quem já lidou com um desses malucos mascarados antes, que é óbvio que ela sabe que esse cara tá atrás dela por algum motivo, né? Ela é filha do Billy, não pode ser coincidência. É claro que ela tá indo atrás do nosso querido e amado Dewey, que não está mais com a Gale, porque ele não conseguiu lidar com a vida fora de Woodsboro e saiu no meio da noite sem dar notícia. Então, ao saber da volta do Ghostface, ele avisa a Sidney e a Gale para se cuidarem. Decide ajudar os jovens, que agora se reúnem e começam a discutir sobre as regras da revisitação. Afinal, eles não estão em uma sequência normal. É um tipo de reboot / remake e eles precisam discutir sobre. E aqui a especialista do filme é a Mindy, que explica tudo e tal. Só que depois dessas explicações, é claro que num filme slasher não podia faltar mortes, né? E as finalizações começam. Primeiro com um cara que era sobrinho do Stu do primeiro filme. E depois com a xerife e o pobre Wes. E com esses assassinatos, a Terra, que estava protegida com segurança no hospital, acaba ficando desprotegida e a Sam, o Dewey e o Rich vão até o hospital para tentar ajudar a jovem, que quase, mas é quase mesmo que a Terra vai de arrasta. Sorte que o Dewey aparece e mete bala no Ghostface, mas ele comete um erro que não dá para deixar passar. Tem que atirar na cabeça, senão eles voltam. E quando ele vai corrigir esse erro, já é tarde demais. E o assassino se levanta e mete logo 2 facas
e acaba com o nosso querido e amado Dewey, ainda ressaltando que é uma honra. Então agora lascou mesmo, né? Após essa notícia, a Gale retorna para a cidade e fica abalada com tudo isso, né? Só que recebe o apoio da nossa querida Sidney, que voltou para acabar com essa palhaçada toda e tenta convencer a Sam a ficar e lutar. Afinal, a Sidney já entendeu que não adianta só fugir, que esses caras acham ela de todo jeito. Só que a Sam tá decidida a só meter o pé e ir embora, com o Rich e a irmã. E é o que ela tenta fazer. Só que a Tara acaba esquecendo a bombinha de asma na casa de uma amiga e decide ir lá pegar. Só que por pura coincidência, por mera coincidência mesmo do destino, tá acontecendo uma festa em homenagem ao Wes. Só que após ficarem só os mais próximos, né, eles mandam os outros embora e ficam só o grupinho ali pertinho, né, o que obviamente é uma péssima ideia. Mas claro que eles não estão levando as coisas tão a sério assim, né, e o Chad então vai procurar a sua namorada que deu uma sumidinha e é óbvio que ele é atacado pelo Ghostface. E o mesmo acontece com a Mindy, que refazendo a cena do tio gritando com a TV, só que dessa vez ela percebe um pouco antes do Randy, mas ainda assim é atacada e fica de molho ali. E a Liv então, depois que o grupo já percebeu que está sendo todo atacado, aparece com as mãos sujas de sangue e as acusações começam. Até que a Amber, uma das jovens amigas da Tara, se revela como uma verdadeira assassina, atirando na Liv. Porra da assassina! Eu sei. Opa, olha só quem é. Todos correm, começa a correria, mas a nossa Sidney e a Gale aparecem. E a Gale, pena, né, já leva um tiro da Amber, fica de molho. Mas a Sidney tá braba e começa a correr atrás dela, atirando em tudo e todos que aparecem na sua frente sem se identificar, até acertar o Reed, que estava escondido no armário, e a Amber atacar ela. É quando a Sam pega a arma e mira na Amber. Só que o Rich se revela outro assassino e enfia a faca na Sam. Você tá bem? Queria muito mesmo matar você. Pois é, olha a história se repetindo. Então começam as explicações. Olha só, os dois são fanáticos pelos filmes Facadas e ficaram revoltadíssimos que o Facada 8 foi uma desgraça, porque os filmes estavam sem inspiração. Então, eles descobrindo que a Sam é filha do Billy, pensaram, ué, o enredo perfeito do filme, vamos se juntar, finalizar um monte de gente que eles vão copiar a nossa história. E o plano é finalizar todo mundo e colocar a culpa na Sam, a filha do Billy. Olha que história isso não daria. E após as explicações para Sidney, Gale e Sam, o Rich manda a Amber pegar a Tara, que está presa no armário. Só que a Sam foi sagaz e conseguiu soltar ela antes, o que causou uma ótima distração. O suficiente para Sidney tentar fugir e levar a facada, mas tenta fugir. Só que a Sam consegue sair e a Sidney e a Gale conseguem dar um tiro na Amber e tacar fogo nela. Já a Sam luta com o Rich e depois de conseguir derrubar ele da escada e pegar uma faquinha que estava no canto dali da porta, quase que ela não pega, ela mete várias facadas nele. Depois chama o sangue Loomis e rasga a garganta do Rich. Seu final tá bem aqui. E como de praxe, né, sempre um deles tem que levantar, né, um meio morto, meio vivo levanta, e a Amber, no caso, levanta toda queimada, mas a Tara pega uma arma e finaliza ela. Sobrevivendo a esse filme, a Sidney, a Sam, a Tara, a Gale, a Mindy e, por incrível que pareça, o Chad também. Pânico 5 ou só Pânico, melhor Pânico 5, foi um filme bem interessante que conseguiu mesclar bem esses novos personagens com os antigos, mostrando que Pânico tem um potencial de franquia que vai além dos personagens. Assim, óbvio que todos os personagens são importantes e nossos queridinhos, mas esses novos conseguem nos conquistar,
tão carismáticos e nos preocupamos com ele. E esse filme teve uma coragem que eu não pensei que ele teria, né? Que é finalizar um dos principais. A morte do Dewey doeu em mim, é sério. E essa cena da Gale descobrindo acabou comigo. Que é um casal amado pelos fãs. É o casal gente como a gente. E eles não tiveram o final merecido. Mas eu respeito o filme por ter essa coragem. E o retorno da Sidney cada vez mais pistola é incrível. Com o passar dos filmes, vemos ela pistolando aos poucos e ela que tá pouco se fudendo, já chega atirando em quem quiser que saia da frente. Aí esse lance da filha do Billy é difícil, viu? É meio dificilzinho. Meter filho de algum personagem importante em uma linha fica bem ruim. Mas eu consegui relevar e levar a experiência de boa. E esse foi o primeiro filme da franquia que não foi dirigido pelo Wes Craven, porque ele acabou falecendo antes de dirigir esse filme. E aqui quem recebeu a tarefa foi a dupla Radio Silence, que é a dupla responsável pelo excelente filme Casamento Sangrento e o recente também muito bom, Abigail. E eles mandam muito bem aqui, conseguem fazer um belo projeto. E essa nova aventura ultrapassou 100 milhões de dólares. Muita grana, um retorno triunfante ao cinema, que garantiu uma sequência com esses personagens retornando. Menos a Sidney, já que a Neve Campbell pediu uma quantia que valia o seu valor para a franquia, né? Mas o estúdio achou muito e descartou ela da sequência. Mas em 2023, um ano depois, chegou para nós Pânico 6. Apesar do outro não ter se chamado Pânico 5, né? Mas tudo bem. O filme dessa vez inicia com Laura, uma professora de cinema da Universidade de Nova York, que está tentando ter um date normal com um cara que ela conheceu no aplicativo, até que ele acaba se perdendo e pede para ela encontrá-lo em um beco escuro. E ela vai. Mas chegando lá, seu tom de voz muda e o clima também. Afinal, ela não estava falando com seu possível namorado, mas com o Ghostface. E já ataca ela, finalizando a Laura. E, para surpresa de todo mundo, ele simplesmente tira a máscara. Tipo, nós já sabemos quem ele é. Pois é, então ele vai todo pimposo contar pro seu amigo sobre como foi a sua primeira vez. Finalizando alguém, no caso. E por sinal, ele e o amigo estavam planejando acabar com a Sam e a Tara, que são colegas dele de faculdade, né? Pra acabar o filme do Reed, do quinto filme. Só que ao chegar em casa e conversar um pouco ao telefone, ele encontra o seu amigo fatiado na geladeira e é finalizado por outro Ghostface. Se importa com o filme? Depois disso, vemos então como estão os nossos queridos jovens. A Sam tá fazendo terapia, porque além dos problemas que ela já passava depois que ela finalizou o Rich, alguém criou algumas fanfics, né? Umas fake news dizendo que a Sam era a verdadeira assassina. E na verdade ela tá passando por essa dualidade, mas ela não é a verdadeira assassina, né? Nós sabemos disso, né? Ela se sentiu bem finalizando o Rich naquele momento. E assim que ela diz isso ao psicólogo, ele já manda um que deixa pra lá, se vira aí e vai embora. E depois disso tudo que ela passou, ela ficou meio que super protetora com a irmã, o que é compreensível, né? Um maluco começou a finalizar ela só porque ela é filha de quem é, então eu acho até compreensível. Só que isso acaba sufocando a irmã, o que afasta as duas um pouco. Mas calma que isso daí a gente resolve no fim. E claro que também retorna o Chad, que tá tendo meio que um casinho com a Tara, e a sua irmã Mindy, que tá de namorada não. E além disso também tem os novos colegas de quarto, a Queen e o Ethan, e o namoradinho da Sam, que ela tem um pé atrás e tal, mas é compreensível, né, depois de tudo que ela passou. E então, depois de saber desses assassinatos, os jovens decidem só meter o pé. Só que não dá pra meter o pé, porque o detetive Bailey, que por sinal é o pai da Queen, encontram várias evidências que levam até a Sam, impedindo ela de sair da cidade. O assassino deixou a identidade dela e algumas digitais, sabe lá Deus como. E esse caso, obviamente, chama a atenção dos federais, o que obrigam eles a chamarem uma agente, a agente Kirby. Sim, gente, a diva voltou, ela mesma do quarto filme, que eu não citei no quarto filme, mas eu cito agora. A bicha no quarto filme é uma cinéfila impecável, faz referências excelentes. E aqui ela retorna para ajudar
os jovens, afinal ela já passou por isso, né? Só uma vez, mas passou. E claro que também retornam aqui a Gale, que mesmo após a redenção do filme anterior, ela continua seu livro sensacionalista, o que não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Só que aí depois de uma rixinha com as jovens, né, que ela representou bem sensacionalista mesmo, elas se resolvem na verdade quando a Gale apresenta uma senhora evidência, né, um tipo de museu clandestino da franquia inteira, com vários itens icônicos e originais, ou seja, algum suborno rolou. E claro que os ataques não param. E após reexplicar as regras da sequência de uma revitalização, que não tem tantos exemplos, mas ela consegue explicar uma coisa ou outra, o grupo é atacado no apartamento e a Queen já vai de base, esfaqueada. E é uma cena até bem interessante. E a Anika, namorada da Mindy, também vai de arrasta tentando fugir da janela de um apartamento pro outro, usando uma escada, só que o Ghostface percebe isso e taca a menina no chão. Bom, mas então após a morte da filha, né, o detetive se junta aos jovens e eles começam a caçada, indo em um lugar aberto para o assassino ligar e eles conseguirem rastrear a ligação, supondo que ele estaria por perto, mas eles chutaram feio, muito errado mesmo, porque na verdade o Ghostface estava atrás da Gale e começa a perseguir a diva no apartamento dela. E após muita luta, ele consegue o que queria e a Gale falece. Por 2 minutos. Na verdade, ela consegue sair viva dessa, mas tá muito ferida. E agora tá todo mundo pistolaço. E eles decidem ir juntos de metrô até o museu do Ghostface e lá fazer uma armadilha. O que eu não acho uma ideia tão boa assim, afinal eles estão num lugar fechado, né? Menos o namoradinho, né? Porque é melhor garantir. Fique longe, não vamos fazer negócio se repetir. Só que no metrô, como é Halloween, há várias pessoas fantasiadas como Ghostface. E como a Mindy acabou se afastando da multidão, ela é atacada em pleno metrô e cai com a facada. E já no museu, com o restante dos jovens, o Chad é o próximo, que por um azar do destino, eles se trancaram dentro com os assassinos. Quem imaginaria que isso aconteceria? E o Chad já se vai com 56 facadas no mínimo ali que ele teve, porque facada ele levou, o cara tá parecendo uma peneira. Depois temos a perseguição das irmãs Carpenter, até o detetive aparecer acusando a Kirby e a Kirby acusando ele, até que ela leva um tiro do detetive e ele se revela um dos assassinos. E agora são 3, esse eles exageraram, 3 assassinos eles meteram aqui, o Ethan e a Queen, olha só, que fingiu o seu falecimento. E agora, qual a motivação, né? Quem são eles? Eles são a família do Rich, do 5º filme, que após o assassinato de seu filho e irmão, eles decidiram que iriam se vingar. E agora começam a batalha. Mas a Sam e a Tara estão bravas e dão conta primeiro do Ethan e depois da Queen. Parece que você perdeu mais um irmãozinho. Sobrando apenas o detetive, que a Sam faz ali um joguinho de esconde-esconde com ele e depois o ataca a facadas. E sem piedade ela finaliza o cara. E no fim vemos que a Sam meio que superou mais ou menos esse lance familiar e a Tara agora vai precisar de mais terapia e sobrevivem a Sam, a Tara e o Chad de novo. Aí a Mindy, né? E o Chad eu tô até surpreso, o cara não morre. E agora esse grupinho tá só à espera do próximo maluco aparecer. Ou não, né? Pânico 6 foi uma sequência dentro de uma franquia que continua até bem a história do 5º filme, mas não a história do Pânico em geral. Eles mostram bem o relacionamento das irmãs, mas pecam horrores nesse da Gale. Por que eles fizeram isso? No 5º filme eu acho que eu não citei, mas ela fecha o arco de jornalista sensacionalista. A personalidade dela em si não mudou, ela apenas evoluiu. Mas nesse filme ela regride de novo, e sabe por quê? Pra nada. Porque depois do tapa que ela fez essa piadinha, né, que ela levou o tapa da Sidney no primeiro filme, que ela levou um da Tara e tal, ela funcionaria igual se ela só seguisse a vida dela sem esses livros. Tipo, é como se a personagem estivesse regredindo.
Não é algo assim que incomoda, porque ela volta ao normal depois, mas dá a impressão de que ela não evolui. É uma personagem tão interessante, tão carismática, mesmo com todo esse lance sensacionalista e tudo mais. E quando ela evoluiu no quinto filme, isso só fez a gente gostar mais dela. E nesse filme ela volta pra trás, 2 passos pra trás. Gente, não faz sentido. Mas, né, fazer o quê? E a revelação é meio sem graça. Nossa, meteram a mesma reviravolta do segundo filme. A família do assassino anterior, e eu não citei na franquia inteira, mas do Pânico 3, do filme pra cá, né, no caso. Os assassinos, quando botam as máscaras, viram super heróis. Fortes, rápidos, espertos. Agora, quando tiram as máscaras, umas antas. Meu pai eterno. E esse filme acontece isso. Eles são super poderosos, levam tiros, são espertos. Na cena da mercearia, que é a perseguição mais interessante do filme inteiro, cara, dá pra sentir, dá pra ter medo do Ghostface. A gente percebe que ele não vai parar enquanto não finalizar. Agora, quando eles tiram as máscaras, parece que viram outras pessoas. É incrível como essa franquia às vezes acontece isso, né? Nesse filme principalmente, eu acho. Bom, mas enfim, o filme não é ruim. Obviamente é um filme muito interessante, muito legal, muito divertido. Eu me diverti horrores assistindo. Eu sempre gosto desses filmes pânico, porque eles têm uma graça, uma coisa muito interessante. Eles fazem personagens carismáticos, assassinos interessantes, cenas boas de perseguição, de mortes com efeitos e tal. É uma das minhas franquias preferidas. Eu amo demais esse. Bom, mas e depois desse filme, né? Tiveram algumas complicações para continuar a franquia com as irmãs Carpenter. Com essa confusão que vocês devem saber, né? Com a Melissa Barrera e o apoio da Jenna Ortega, que são as protagonistas do filme, não acho que elas possam retornar, o que é uma pena. Mas aparentemente estão planejando mais uma trilogia. Esse lance de trilogia tá me dando dor de cabeça. David Gordon Green, o que foi que você fez? Eu espero que eles não façam besteira na franquia Pânico. Por favor, não façam besteira, gente. Por favor. Estão fazendo uma trilogia, pensando na verdade em uma trilogia focada na Sidney. E agora só nos resta esperar e rezar para que Pânico não acabe. Eu gostaria que continuasse com as irmãs Carpenter e que também não sejam o Exorcista, o Devoto da Vida, não sejam os Estranhos capítulo 1 da vida, não. Gente, vamos focar num Pânico bom, por favor? Mas então, né, só o tempo dirá isso aí. E agora vamos ao meu ranking do que eu menos gosto ao que eu mais gosto da franquia Pânico. Em sexto tem o terceiro filme, que pra mim é um chatinho entre aspas. Ele não é ruim e eu acho a interação das gays, dos personagens com seus atores que estão interpretando eles ali dentro do filme muito interessante, mas na minha opinião é o pior da franquia. Em quinto, o sexto filme. Ele é um filme legal, mas com a revelação eu não curti tanto, apesar das cenas de perseguição, principalmente a do mercado, serem muito boas. Em quarto lugar, o segundo filme. Ele é uma boa sequência, continua bem e traz ótimas cenas. E uma cena de introdução também muito legal. A cena do cinema é foda demais. Em terceiro, o quinto filme. Esse filme conseguiu um feito bem interessante. Ele me prendeu de um jeito que eu senti a essência do Pânico e trouxe esse mistério muito bem trabalhado dos assassinos, novos personagens que conseguiram nos cativar, pelo menos no meu caso, muito. Em segundo lugar, o quarto filme, uma exímia revisitação bem à frente da sua época. Ele já trouxe uma revisitação muito bem feita e com uma virada invejável. E em primeiro, o clássico, né? Que é um marco pro cinema. Um filme inteligente e que mudou o slasher completamente. O meu preferido. Mas o que eu quero saber de vocês é o que vocês acham dessa franquia. Deixem o seu ranking aí nos comentários também. Eu amo ver os rankings de vocês. Amo que vocês também me deem opiniões sobre o que vocês acham dos filmes. Eu gosto de ler os comentários de vocês, gente. Por favor, deixem aí nos comentários, tudo bem? Bom, por esse vídeo é isso. Muito obrigada pela atenção e paciência de sempre. Até a próxima e tchau.